Sou Humberto Pastor e estou aqui, vocês viram, na Estação ABC, vocês viram o trem chegando, e você que está curioso para saber quem são os nossos entrevistados, eles que chegaram nesse trem, isso mesmo, por isso nós estamos aqui recepcionando-os, né? Então hoje inclusive é um casal de cirurgiões dentistas, eles vão ter muita coisa aqui para contar para vocês aí, eu sei que isso todos nós temos que, em algum momento ou outro na nossa vida a gente vai ter, não é isso? Então nós estamos aqui com a doutora Priscila Carvalho Helena Katsuki, ela que tem especialização em ortodontia. E também o doutor Davi Alexandre Katsuki, que tem especialização em implantodontia. E eles vão estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, mas agora o alô inicial, tudo bem com vocês? Tudo bem, Sr. Humberto. Que bom que vocês puderam estar aqui conosco hoje, passando tanto o conhecimento de vocês. Não é isso, Davi? Sim. Boa tarde, Sr. Humberto. Boa tarde a todos. Tá, eu sei, vamos começar direto aqui. Vamos querer saber do que está o nosso segundo aqui. Ela, então, é especializada em ortodontia, nós vamos trabalhar desse tema, e ele, então, o Dr. Davi, é especializado em implantodontia. Até vamos lançar a primeira pergunta para o Dr. Davi. Vamos dizer assim, o benefício, né, do implante, ele está destinado para qualquer tipo de paciente, e aí você abrange o seu conhecimento, tanto de idade, o que interferiria de não poder? Sim, a princípio pacientes na fase adulta, crianças não podem. Não podem? Não podem, crianças não podem realizar implantes, né? Então, a partir de que idade? A partir nas meninas após a regra, após a menstruação, e os meninos após o estirão de crescimento, 15, 16 anos. Mas isso é porque não vai mais, vamos dizer assim, o crescimento chegou no patamar perfeito. Exatamente, porque o pino de implante, ele não muda de lugar. Uma vez fixado ao osso, ele não muda, e a criança cresce, então não fica no lugar exato que nós desejamos. Então tem que ter finalizado essa parte de crescimento. E no caso, assim, tirando as crianças, tem outro tipo de paciente? Sim, aí em adultos, porém, dois fatores que fazem que não possa ser feito o implante em adultos. É a diabetes e a osteoporose. Quem tem osteoporose toma um remédio chamado bisfosfonato. E isso não deixa ocorrer a cicatrização dos implantes. Então é muito importante, antes de ser realizado o tratamento cirúrgico, ser analisado essas duas questões, a diabetes e a osteoporose. Agora, a diabetes, no caso, assim, qualquer tipo, qualquer estágio, não, a partir de uma medida? Na verdade, a glicemia tem que estar abaixo de 200 miligramas. Interessante, por decilitro. Abaixo de 200. Está controlado, mas não pode chegar nesse ponto. Exatamente, abaixo de 200. Até 200 pode ser operado tranquilamente. Perfeito. Bom, agora então vamos fazer uma pergunta para a doutora Priscila, né? Vamos intercalando. E aqui é um programa assim, bastante... sem formalidade, então se vocês quiserem um complementar o outro, vocês que trabalham juntos na mesma área, né? Fiquem à vontade. É um bate-papo aqui para a gente passar o máximo de informação para os nossos telespectadores. Tá. Quem assim, que já tem um implante dentário, né? Ele pode usar o aparelho ortodôntico? Pode sim. É possível? É possível. Só lembrando que o implante ele não pode movimentar, né? Então, ele, uma vez fixado ao osso, é importante que não tenha nenhuma força, né, sendo aplicada nesse implante, né? Porque uma vez colocado, a gente não muda a posição, não se deve mudar a posição dele. Então, o aparelho ortodôntico normalmente deve ser colocado antes da colocação do implante. Então, faz toda a movimentação ortodôntica e finalizando o caso, ou após o caso finalizado, aí sim é colocado esse implante. Então, jamais na posição inversa. Aí primeiro o implante e depois o aparelho, não é o caso, então. Não é indicado, Primeiro seria a movimentação ortodôntica e depois o implante. Em alguns casos até daria para colocar antes, mas se tiver que fazer alguma movimentação e o implante estiver ali, né, atrapalhando, o implante não pode ser tirado da posição que foi colocado.
Isso reforça o que ele está dizendo também na coisa de situação de crianças, né? Exatamente, porque de repente foi colocado um implante, a criança teve um crescimento ainda, o implante saiu da posição e às vezes acaba atrapalhando, né? É muito, assim, a gente nem imagina, a quantidade de necessitados, assim, é grande? É grande. É grande? É. Quais são os motivos que levam? A colocação do implante? Caso de agenesia dental, né? A agenesia dentária, quando o paciente ele não tem o germe do dente permanente. Então, tem crianças que às vezes chegam no consultório, a gente olha a radiografia e falta alguns dentes. A gente vê todos os dentes que tem lá na radiografia para nascer e de repente falta algum, né? Então, nesses casos, a gente coloca o aparelho, prepara todo o espaço para colocar o implante depois. Outros casos seriam a perda de dente, né? Trauma, uma queda. Isso, uma queda. Ou o paciente perdeu o dente por uma cárie ou um tratamento de canal que não teve sucesso. Então, são normalmente essas são as causas, né? Tá certo. Então, estamos aqui com o Dr. Davi, né? Então, acho que é uma pergunta até bastante frequente. Por exemplo, a pessoa perdeu um dente, né? A partir de quando, né, que ocorreu esse fato, que ele poderia realizar, então, a cirurgia, o implante, né? Colocar o implante na boca? Sim, quando há perda dentária, existem duas formas. A primeira no ato cirúrgico que removeu esse dente, extraiu esse dente, ser colocado o pino de implante, ou devemos extrair o dente e aguardar pelo menos 60 dias, que é dar tempo do organismo cicatrizar, houver nova formação óssea, e aí após 60 dias colocamos o implante. Então são duas situações, ou no ato cirúrgico de remoção do dente e colocação do implante, ou aguardar 60 dias após a extração dentária. E essa decisão você toma ali na hora? Na hora, exatamente. Para você perceber como que está a situação óssea exatamente, dele. Exatamente. Se tiver altura e espessura óssea, é colocado no mesmo instante. Se não, aguarda e após 60 dias colocamos o implante. Isso quer dizer assim que vamos dizer assim, a parte óssea ela se desenvolve? Sim, sim. A todo o próprio organismo há uma nova formação óssea e ali instalamos o implante. Para deixar ele até mais forte, né? Praticamente... Na verdade, desculpa, na verdade é melhor posicionado. Porque o implante tem que ter uma posição correta perante ao osso, perante aos outros dentes vizinhos. Certo, senão vai ter um choque. Exatamente. É verdade. Exatamente, a posição tem que ser correta. E então, voltando, essa é uma decisão que você tem que tomar ali no momento analisando. No momento cirúrgico é tomada essa decisão. Demora essa operação? Pode chamar assim? Cerca de mais ou menos uns 40 minutos. Em 40 minutos resolve? 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos já resolve. E a gente pode dizer que é sem dor, né? Sem dor, Não assustar os telespectadores. Não, podem ficar tranquilos. Não. Aí já tem a base de colocar anestesia. Sim. Em alguns casos até usamos um tranquilizante no ato cirúrgico. É feita a anamnese do paciente, vê se ele pode ser usado esse tranquilizante. Nós indicamos ainda no ato cirúrgico. Utilizado o gás do riso? No momento, o cirurgião dentista está proibido de usar. Está proibido, né? Está proibido. Falar qualquer coisa só disso. Ambiente hospitalar. O dentista não pode no Não. Tá. Com a presença do médico, tudo bem. Com o médico anestesista, né? Está permitido, mas cirurgião dentista não está habilitado mais. Tá certo. Doutora Priscila, quais são assim, as precauções, né, a serem tomadas após as intervenções do tipo do implante dentário? É imprescindível que o paciente tenha uma boa higiene, né? Porque alguns pacientes pensam, eu coloquei o implante, então agora eu não perco mais esse implante, né? Sei lá, por algum motivo ele acha que ele não perde mais esse implante.
Mas não, então é imprescindível que o paciente tenha uma boa higiene e que faça as consultas periódicas, né, ao dentista para fazer uma manutenção desse implante, para que tenha uma longevidade, né, a longo prazo. Certo. O principal, então, é esse uma cuidado. Boa higiene. E, vamos dizer assim, é só escovação? Ou algo a mais? Escovar, passar fio dental, tem as escovas interdentais que também ajudam bastante na higienização, tem o Waterpik, que é um aparelhinho que ele solta um jatinho de água com uma água com pressão, precisão, né? mais forte? Isso, para poder higienizar direitinho ali. Tá certo. Porque, vamos dizer, qualquer resíduo que fique ali, ele pode penetrar de novo no gengiva? Pode, ele pode ficar acumulado ali, pode formar o tártaro, né? E ali ao redor daquele implante pode ocasionar uma periimplantite, né? Que é a inflamação desses tecidos ao redor do implante. E aí que ocorre, por exemplo, então, aquela bolha na gengiva? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Porque no dente, a gente tem a gengivite, né, e a periodontite, que é a inflamação e a infecção da gengiva, né, quando o paciente tem o dente. Quando o paciente já não tem mais o dente, que ele tem um implante, então ele tem uma periimplantite, que aí seria a infecção ou a inflamação dessa gengiva ali ao redor do implante. Aí é obrigado a retirar? Nem sempre, não. Tem casos que a gente consegue ainda recuperar, né, só fazendo uma raspagem desse implante para que o paciente não perca. Tá certo. Só vocês viram quantas notícias, assim, informações úteis, né? Às vezes a gente nem imagina, tal, só pensa lá para comer, tal, né? Olha como o dente tem uma atenção especial aí, né? Todos nós temos que prestar atenção nele. Deixa eu ver o tempo aqui, que a gente está quase terminando o primeiro bloco, não é isso? Então já vou pedir um intervalo e a gente volta com o Dr. Davi, a próxima pergunta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494.
Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Grande ABC, na Estação ABC, nosso programa aqui de toda quarta-feira, ao vivo, né, 17 horas. Estamos aqui com a doutora Priscila Carvalho Helena Katsuki e com o doutor Davi Alexandre Katsuki, especializados, respectivamente, em ortodontia e implantodontia, disso que nós estamos falando aqui. Mas antes eu tenho um recado para dar, eu pedi para a produção colocar um banner aqui na imagem. Eu quero contar para vocês essa história aqui. Lá, está chegando. Olha lá, um evento só para mulheres, é isso mesmo. Isso já tem em Bauru, Santos, tem várias regiões aí, mas agora está chegando aqui em São Caetano, isso mesmo. Um evento onde as mulheres vão poder se reunir só entre elas e tomar um bom vinho. Então vai ser dia 8 de fevereiro, é um sábado, a partir das 16 horas, das 16 até 19 horas, ali é uma promoção da Bodega Pastore, dentro da Hype Burger. Fica na Rua General Osório, 175. Então, se você quiser, que é mulher, se inscreva. Olha, isso daí é um assunto bem gostoso, que vocês vão estar lá só entre vocês, e apreciando, são 3 vinhos ali à disposição nesse dia, tá bom? Conto com vocês lá, tá bom? Marque na agenda, 8 de fevereiro. Voltando ao nosso tema aqui, vamos lá, doutor Davi. Vamos lá. É verdade que o implante, assim, ele fica pronto no mesmo dia? Ou é mito? Então, senhor Humberto, isso chama-se carga imediata. Isso vai demandar da estrutura óssea de cada paciente, porque nós temos vários tipos de osso. Osso tipo 1, 2, 3 e 4. Se o osso tiver uma estrutura forte e suportar, porque no ato do implante nós temos uma catraca que mede o torque, né, a pressão que o implante exerce no osso. Então, em determinada pressão, nós podemos colocar o dente no mesmo ato. Às vezes não. Às vezes o osso é um pouco poroso, um pouco fino e não dá essa carga total. Então tem que aguardar o prazo para colocar o dente. Mas então, volto a dizer, é uma decisão que você toma naquele momento. Exatamente, é o cirurgião olhando dentista. O caso. Exatamente, é o cirurgião dentista que vai ver se pode ser colocado ou não o dente no mesmo dia, no ato cirúrgico, no mesmo ato. Até de carga imediata, juro que eu nunca tinha ouvido falar disso, mas a gente vai perguntar mais aqui para a doutora Priscila depois, já sobre isso. Doutora Priscila, qual o tempo assim, mais comum, né, na média, de durar o tempo, né, do implante dentário? O implante, uma vez que ele foi colocado no osso e teve sucesso, ele foi feito para durar a vida toda, né? Então, esse implante, se o senhor tiver uma boa higiene, se o paciente tiver uma boa higiene, não tiver nenhum trauma na região, ele foi feito para durar a vida toda. O que precisa ser trocado é que em cima desse implante vai uma prótese, né? Essa prótese, ela tem uma durabilidade. Então, essa prótese, ela necessita ser trocada, né? E precisa ser avaliada pelo cirurgião dentista, porque é ele que vai decidir o momento de trocar. Por isso que tem que ir de cada 6 meses. Isso, Essa é a regra. Sim, mas o implante, uma vez colocado e teve sucesso, ele foi feito para durar. Para durar. Né? Tá bem, olha que bacana. Então. Doutor Davi, você tem uma novidade aí que eu estava me contando, até a nossa amiga Ercília, ela falou assim, você precisa conversar com ele, que ele tem lá uma maneira de trabalhar com a chamada lente de contato. Vamos ver o que é isso. Que história é essa? Seu Humberto, isso daí tá bem na moda agora, né? O que acontece? São feitos pequenos desgastes no dente e em cima desse desgaste são feitos os dentes de porcelana, material de porcelana, e é colado em cima desse desgaste. Pessoas que estão insatisfeitas com a forma, com a cor,
com o tamanho. Então, dá uma renovada no sorriso. E por isso que chama lente de contato. Lente de contato. Por que o nome? Porque ela é extremamente fina, como se fosse uma lente de por contato causa para os olhos. Entendi. Exatamente. Veio dessa expressão que foi feito, foi se adaptado esse nome. E ele pode ser feito em um dente só, em vários? Como é que é? É mais comum feito em 6 a 8 dentes superiores e 6 a 8 dentes inferiores. Frontais. Em alguns casos, pode ser feito em 1 ou 2 dentes. Sim, pode ser feito. Pode ser também. Pode ser também feito. Dependendo do problema do paciente, é feito em 1 ou 2 dentes, sem problema algum. Até assim, você falou, tem as pessoas que não estão contentes com o tamanho, né? Isso, com o tamanho. Aí já é que tem que ser feito para 8. Exatamente, aí no mínimo 8, né? Para deixar todos eles uniformes. Exatamente, uniforme, da mesma cor. Então tem que ser feito um número maior. E fazendo em cima, não dá interferência de baixo, ou tem que fazer nos dois, como é que é? Aí tem que ser analisado caso a caso. Aí caso a caso. Aí pode, às vezes superior e inferior, às vezes só superior. Então cada paciente tem uma necessidade, tem que se adequar a essa forma. Então, quer dizer que fazendo isso, vai aumentar a autoestima e as pessoas vão passar a sorrir. Sim, exato. É isso aí, sim. Isso tá aí. Vendo? Olha só. É uma inovação aí que está chegando aí também. E aqui em São Caetano, vocês têm consultório em São Caetano, São não é Caetano, isso? São Caetano. Qual é a rua? É na Rua Visconde de Inhaúma, número 50. Número 50, São Caetano do Sul. Isso? Bacana, Isso. tá vendo? Vocês podem... E eu tenho o telefone que de cada pouco aparece aqui deles, também vocês podem entrar em contato ali, né, saber mais profundamente qual o problema de cada um. Né? Doutora Priscila, nós falamos aqui de carga imediata. Eu confesso que eu também, é a primeira vez que eu ouvi falar, até que tem muito poucas pessoas que saibam. Ele deu uma demonstração, mas você também tem, a sua função também envolve isso. A carga imediata é uma técnica que consiste em colocar o dente, né, a coroa, em cima desse implante. No ato, após a colocação do implante, já pode colocar uma coroa em cima desse implante. E se, no caso, uma prótese mais extensa, em poucos dias a gente já também pode colocar uma prótese provisória apoiada nesses implantes. Então, isso seria a carga imediata. Seria fazer o implante e logo em seguida, ou poucos dias depois, já adaptar uma peça protética em cima desse implante. Que é também uma decisão do cirurgião que vai decidir ali se pode ou não pode fazer isso, assim. Não adianta a pessoa falar assim, eu quero que faz em 2 dias. Não porque é aí assim. não basta só querer, né? A gente tem que ter condições para apoiar essa coroa ou essa prótese em cima do implante, que é o que o Dr. Davi falou, que a gente precisa de um torque ideal, né, desse implante para poder apoiar uma peça. Sem esse torque ideal não dá, é impossível, porque aí perderia o implante. Perderia todo o serviço. Isso, não? Você queria complementar? Sim, para que as pessoas entendam, torque é a pressão que o implante entra no osso. É como se fosse um parafuso entrando na parede. Então, torque é isso aí. É a pressão que o parafuso de implante entra no osso. Tem que ser... Então, tem que avaliar se pode ser feito naquele instante, se o seu osso está... Exatamente. E a carga imediata, nem sei por que eu dou esses nomes, porque a gente sempre imagina uma coisa diferente. O carga imediata, então, é o que é feito de forma imediata, procedimento. Sim, correto. Sim. Né? Então, seria tudo provisório, né? A colocação de uma coroa definitiva, a gente pode colocar mesmo só depois da osseointegração desse implante. Então, até tem, quando eu vi ali, quanto tempo é preciso aguardar após a colocação do implante que não foi uma carga imediata? E por quê? A gente tem um osso diferente na maxila e na mandíbula,
né? Que são os ossos maxilares. Na maxila, o osso ele é um pouquinho mais poroso. Então, ele é um osso que eu preciso de mais tempo para o implante ósseo integrar. Ósseo integrar seria o quê? Seria a formação de osso em volta das espiras do pino de implante. Então, na maxila, que é um osso mais pobre, é um osso mais poroso, eu preciso de um tempo maior. São 6 meses. Então, eu coloco um implante na maxila, na parte de cima. Eu preciso aguardar 6 meses para colocar uma prótese definitiva, né? Uma prótese provisória, se der uma carga imediata, eu posso colocar. E na mandíbula, que é um osso mais compacto, né? É um osso duro, eu posso colocar uma coroa definitiva após 3 meses. Né? Lembrando que também na mandíbula eu posso colocar uma carga imediata se der o torque esperado. Se for o caso. Né? Então, maxila são 6 meses e mandíbula um pouco menos, são 3. 3 meses, tá bom? Tá vendo? Por isso que é bom falar com quem entende, né? Isso, não adianta a gente achar, querer para imediato se não é o caso, né? Doutor Davi, até voltando ali na questão das lentes de contato, Sim. É só as pessoas que querem assim, melhorar a estética ou ele é utilizado até para outras finalidades? Não, seu Humberto, é mais para estética. Estética mesmo, né? É estética. Tá. E a durabilidade dele? Então, vai depender muito de hábitos, né? Tem que ter uma prevenção, vinha a cada 6 meses, uma manutenção, tá. Hábitos parafuncionais, que nós chamamos que é aquele apertamento, né? O bruxismo noturno, que hoje em dia muitas pessoas têm, e isso daí traz um desgaste para as lentes. Então, tem que ter um cuidado extra, o uso de uma placa de descanso, uma placa miorrelaxante, para que a durabilidade das lentes. Mas em média, 10 anos. 10 anos. Os últimos estudos dizem que 10 anos é mais ou menos a durabilidade dessas lentes de contato. Aí já pode voltar lá e fazer um novo, daqui 10 anos tem coisa nova por aí. Com certeza. Gente, eu agradeço demais, doutora Priscila, doutor Davi, que bom, passou acho que muitas informações aqui para quem nos assistiu e quem vai assistir agora também na rede, não é isso? Obrigado por você ter ficado conosco. Quarta-feira que vem a gente retorna. Tchau.